A galera aí do fundo. Que... Baixa um pouquinho esse boné aí, rapidinho. É o que é que tem aí no escrito? Como é? Filho de Gandhi? Mal o quê? Marília Ganso. Ah, tá. Entendi. Mas ele não é palarreta não, ele tá com a aba dobrada. Já vou descaracterizar o tipo criminoso, né? Segundo Lombroso. Descaracterizar o tipo criminoso. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa! Hoje é quinta, não é meu dia. Estou vindo hoje porque segunda-feira não pude vir, né? Não poderia ficar uma semana inteira sem vocês, porque senão eu choro. Galera de Ubaitaba, Quaraci, boa noite. Sejam bem-vindos. Ok. É porque quando eu venho pra cá eu me sinto pop, né? Porque, porra, microfone, falando pra câmera, né? Já fiquei sabendo que eu não fico gordo no vídeo, né? Até Caíto, que é aquela largura toda, fica magro, né? Eu fico, ó, fininho, papo, né? Tranquilo. E eu não falei nada. Pessoal, sim, a resenha com ele tá relacionada aí ao tipo criminoso, né? O palarreta, Lombroso. Lembra que eu falei aqui na aula de domingo? Não? Não, você não deu aula aqui, não. Eu dei uma aula aqui dia de domingo. Não, calma. Vocês não participaram. Vocês não participaram. Eu acho que a gente nem... Acho que a gente nem tinha transmissão ao vivo ainda, ou tinha? Já tinha? Já tinha. Foi uma aula de domingo aqui que a gente falou a respeito da criminalidade que atingia a mulher. Né? Daí falamos a respeito de crime, tipo criminoso e tal. E violência de gênero, e Lara também estava. É isso mesmo. Tinha uma célula desenhada aqui, né? Foi massa. Aquela célula veio a calhar muito bem. Pessoal, a gente falou na aula passada a respeito... Na verdade, na aula passada a gente falou a respeito de direitos humanos. Uma pincelada nos direitos humanos, nós não fomos a fundo a respeito do conteúdo. Pretendo fazer isso com vocês com questões, certo? Vou utilizar uma metodologia que eu vou explicar para vocês a partir da próxima aula. Na aula de hoje, nós iremos tratar a respeito de genocídio, que faz parte do conteúdo programático de vocês. Por incrível que pareça, no conteúdo de igualdade racial e de gênero, nós temos algumas leis penais. São 3, basicamente. Tortura, racismo e genocídio. Bom, quando a gente vem e fala a respeito de genocídio, a primeira coisa que eu quero que vocês tirem da cabeça é que genocídio é a mesma coisa que matar muitas pessoas. Não necessariamente é isso. Por exemplo, eu posso jogar uma bomba e matar todo mundo nessa sala aqui, que não é genocídio. Certo? Poderia matar vocês de diversas formas. Poderia fuzilar todo mundo, jogar uma bomba aqui, poderia botar veneno no ar-condicionado. Né? Várias formas. Inclusive, eu poderia fazer isso simultaneamente, matar vocês aqui, matar a galera de Ubaitaba e de Quaraci, rapidinho. Fácil, não é? De matar todo mundo? Aí seria um homicídio, né? Seria um homicídio. Não é homicídio. Oi? Ok, gente. Mas Então, vocês já entenderam isso, né? Vou dizer porque que genocídio não é matar muitas pessoas. Tenham calma aí, segurem essa informação. A primeira coisa que eu preciso é que vocês liguem também genocídio com algo que ocorreu na história da humanidade. Eu preciso que vocês relembrem o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, com o extermínio em massa de judeus e ciganos. Não só de judeus e ciganos. Né? Política governamental de Hitler, denominada como nazismo, que preconizava a ideia de superioridade racial
E para sedimentar essa superioridade racial era necessário, inclusive, exterminar judeus e ciganos. Pronto. A partir das atrocidades que ocorreram à época, o mundo ficou barbarizado. Como que as coisas poderiam chegar a esse nível? E em razão disso, foram observados uma série de direitos humanos que deveríamos considerar como fundamentais às pessoas. Nós já falamos de alguns aqui. Falamos a respeito da igualdade no que tange ao racismo. Falamos da igualdade no que tange à discriminação de sexo. E nós devemos falar de igualdade e também de direito à vida aqui. Por quê? A intenção do genocídio é destruir determinado grupo. É acabar com o grupo. Vamos saber que tipo de grupo é esse. Nessa perspectiva, uma série de tratados internacionais foram editados, né? Eu tenho o Tratado Internacional que visa eliminar a discriminação racial, o Tratado Internacional que visa eliminar a discriminação de gênero, e tenho também um Tratado Internacional que visa combater genocídio. Este Tratado Internacional não é objeto de avaliação na prova de vocês. Entretanto, a lei de genocídio é objeto de avaliação na prova de vocês. A lei de genocídio é uma lei bastante pequena. Eu preciso inicialmente que vocês saibam que o genocídio, o crime de genocídio é um crime contra a humanidade. É configurado como um crime contra a humanidade, tal qual o crime que descamba na violência contra a mulher também é um crime contra a humanidade. Bom, além disso, eu preciso que você saiba que genocídio tem como finalidade destruir no todo ou em parte determinado grupo. Então, matar todos aqui, nessa perspectiva, poderia ser genocídio. Porque vocês não são um grupo? O grupo dessa sala é um grupo. Mas não é só isso. Eu tenho um grupo específico que precisa ser configurado aqui. Então, vamos apagar e saber que grupo específico é esse. O mais interessante para a gente é que o grupinho, a gente já sabe qual é. Nós já estudamos esse grupo, essa coletividade de pessoas na lei de racismo. Que grupo seria esse? Na lei de racismo, quem é a coletividade determinada aqui? Hein? Bora? Bora? Raça, etnia, religião e origem nacional. Isso é o que está escrito na lei. Vamos entender raça com cor aqui também, tá? Vamos entender raça com cor aqui também. O que acontece aqui? Eu tenho um grupo formado por uma coletividade de pessoas que possuem a mesma raça, ou que possuem a mesma etnia, ou que possuem a mesma religião, ou que possuem a mesma origem nacional. Se a minha intenção é destruir, no todo ou em parte, um grupo de pessoas da mesma raça, um grupo de pessoas com a mesma etnia, um grupo de pessoas com a mesma religião, ou um grupo de pessoas com a origem nacional igual, então eu estou a praticar genocídio. Beleza? Preciso ter um grupo específico. Se eu tenho um grupo específico, eu tenho aí a possibilidade de praticar genocídio. Pronto. Se eu mato pessoas desses grupos, talvez eu tenha genocídio. Mas como assim? Pode ser que você mate sem a intenção de matar especificamente ou de destruir o grupo. Pode ser que a sua intenção só seja matar. E por acaso, essas pessoas possuam a mesma cor, por acaso essas pessoas possuem a mesma religião. Você fala, ah, professor, foi uma coincidência. Sim, pode ser uma coincidência. Então percebam que preciso ter uma
especial finalidade. Estamos falando inicialmente só em matar. Apesar de que eu já disse para vocês que somente matar é crime de genocídio. Vamos falar de morte. Matar. Matar pessoas é um crime previsto em qual artigo? Vamos lá? Qual artigo? Se não sabe ainda, tem que saber. Qual é? Não sabe? Mentira. Qual é? Qual é o artigo do homicídio, gente? 121, porra. Oxente. Eu achei que ia falar que não era. Rapaz. Vocês sabiam que eu gravei o artigo do estupro? Ou eu gravei a receita de um bolo de minha avó com o artigo do estupro? Eu chamo o bolo do estupro. Por quê? Depois eu explico por quê. Ó. É massa. Oi? Foi. Porque eu tenho uma quantidade. O artigo do estupro é o 213. E 2, 1 e 3 é a quantidade de coisas que eu tenho que colocar no bolo. E aí, à medida que eu vou passando as etapas, eu vou eliminando o número anterior. Então, eu tenho 213 no início, 13 na segunda etapa e só 3 no final. Que é a adição das 3 claras, né? Batidas em neve. Matar. Vamos lá, voltar aqui. Fique na sua, pai. Olha que bicho queixão, trazer o bolo. Aqui tem que ser um bolão, né? Ó. E sacanagem também, porque seria segregar a galera de Ubaitaba e Quaraci. Eu teria que levar também um bolo para cada um. Sim. Não, deixa quieto. Vou pensar no caso de vocês. Ó, matar, né? Se eu digo matar várias pessoas, eu poderia cometer vários homicídios, um homicídio só. Depende do caso. Mas matar. Matar alguém é crime e pode ocorrer de qualquer forma, não é isso? Matar é um crime de forma livre. Eu posso matar de qualquer jeito, basta utilizar a criatividade, certo? Deixa a mente fluir, né? Deixa a mente fluir. Mas aqui, o que acontece? Não é só matar. Eu preciso matar pessoas, veja, no plural. E essas pessoas, elas precisam ter um grupo específico. Então, veja, eu tenho aqui a aplicação do princípio da absorção. O genocídio absorve a conduta típica do homicídio, certo? Aí eu qualifico o crime como homicídio. Vou mostrar para vocês como é que isso vai se aplicar aqui em forma de conduta. Para praticar o crime, se tem quantidade mínima de criminosos ou de mortes. No mínimo 2. Eu tenho que ter a presença do grupo. A minha intenção, ainda faltou ali colocar a intenção, que é destruir o grupo. Mas eu tinha que colocar aqui no maisinho, para você ver que o negócio era mais amplo do que o homicídio. É mais específico. No Código Penal, a gente tem várias condutas que podem ser crimes isolados ou absorvidos por crimes maiores. A Aylan já falou isso aqui com vocês? Pronto, então eu vou falar e ele deve falar depois de novo. O que acontece? Existem crimes que são crimes menores. Por exemplo, o sequestro é um crime que está no programa de vocês, certo? Só que o sequestro pode estar presente dentro de um tipo penal maior, que é a extorsão mediante sequestro, que é crime contra o patrimônio, enquanto o sequestro é crime contra a liberdade individual. Qual é a conduta de um? Sequestrar ou manter em cárcere, sequestrar alguém ou mantê-lo em cárcere privado. Esse é o tipo do sequestro. Quando você vai para a extorsão mediante sequestro, você tem o quê? Sequestrar alguém com a finalidade de obter uma vantagem econômica e tudo mais. Então, eu já saio de uma conduta que visa simplesmente privar a pessoa de sua liberdade para outra que visa obter uma vantagem econômica, que aí já é um crime contra o patrimônio. Quer ver outro exemplo? Constrangimento ilegal é um crime, puramente.
Só que se você constrange alguém com a finalidade de praticar conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça, isso aí é estupro. Então eu tenho um tipo menor sendo abrangido por um tipo maior. Beleza? Isso é o que vai acontecer aqui. Muito aqui. Bom, mas eu preciso saber de vocês, antes da gente falar de conduta de genocídio, é quem pode praticar o crime de genocídio. Quem pode? Aí a gente fala do sujeito ativo e a gente fala do sujeito passivo. Quem é que pode praticar genocídio, gente? Qualquer um. Ok. Com relação ao sujeito passivo, qualquer pessoa também pode ser vítima. Só que eu tenho um detalhe com relação ao sujeito passivo. Passivo é a vítima. Sujeito passivo, gente, é a vítima. Ou ofendido. Não. Entenda. O sujeito ativo pratica e o sujeito passivo sofre a ação. Qualquer pessoa pode praticar o crime, qualquer pessoa pode ser vítima do crime. Somente com um adendo, um acréscimo com relação ao sujeito passivo, a vítima. Ela precisa ser integrante de um grupo específico, daqueles que a gente falou aqui agora. Pronto. Como a banca de vocês, ela é bem interessada no aspecto pena, sobretudo nas causas de aumento e nas qualificadoras, eu preciso dizer para vocês que, se o sujeito ativo é uma pessoa específica, eu tenho uma causa de aumento de pena. Governante ou funcionário público. Eu tenho aqui causa de aumento de pena, a nossa CAP. Causa de aumento de pena. De 1/3. O que acontece aqui? Vamos pensar logicamente. O genocídio foi praticado durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Lá embaixo me falaram assim, mas professor, não foi genocídio porque o crime não está tipificado. E não há crime sem lei anterior que o defina. Eu digo, tá, eu entendi isso. Eu sei disso. Mas exemplificando, o genocídio ocorreu naquelas circunstâncias. Certo? Aí vamos pensar logicamente. Um governante, ele age para garantir aos governados serviços públicos, garantir qualidade de vida, garantir que essas pessoas não venham a ser maculadas em seus direitos, quiçá no direito à vida. Agora imagine, se um governante utiliza como política de governo o extermínio de pessoas, por exemplo, como foi o caso de Hitler, à época na Alemanha. Então, nessas circunstâncias, eu vou ter que punir esta pessoa de maneira mais gravosa. Então, o que a lei faz? Ela gera um acréscimo, uma causa de aumento de pena por essa pessoa ser governante. O funcionário público atua aqui da mesma maneira. Ora, o funcionário público deveria zelar, e aí eu digo inclusive vocês, futuros policiais militares, deveriam zelar pela vida das pessoas e não causar extermínio, né, ou tentar destruir um grupo. Nessas circunstâncias, teremos causa de aumento de pena. Beleza? Estou falando apenas do sujeito ativo. Não estou falando de sujeito passivo. Tá? Bom, além disso aqui, é preciso que a gente observe que em uma outra condição, eu tenho crime também, outras duas. Eu posso ter crime sem mesmo praticar a conduta específica de genocídio. Fala, puta que pariu, como assim, AB? Nem fez nada e praticou genocídio? Pode ser. Você quer ver? Associação. Isso é o que nós chamamos de associação para a prática de genocídio. Reúnem-se mais de 3 pessoas. Então eu vou botar aqui mais de 3 pessoas.
para praticar as condutas previstas no crime de genocídio. Normalmente, vamos pensar aqui com relação a crimes. Quando é que eu começo a praticar o crime? Quais? Atos preparatórios? Executórios. Em regra, não se pune atos preparatórios. Em regra, não vou punir. Então, pensar o crime não é crime, organizar os instrumentos para o crime não é crime, esperar o melhor momento não é crime. Quando eu... Aí, exatamente. Aí você tem um se. É o seguinte, não executar ainda não é crime, mas existem figuras autônomas que podem ser punidas já em fase preparatória e essa é uma delas. Por exemplo, reunirem-se 3 ou mais pessoas para a prática de crimes. Isso está no conteúdo de vocês. Artigo 288-A. O antigo quadrilha ou bando que passa a ser agora crime de associação criminosa. Certo? Bom, eu tenho pessoas se reunindo para a prática de crimes. Elas praticaram algum crime? Não, já podem ser punidas por associação criminosa. Certo? Bom, além dessa, eu tenho, por exemplo, a associação para o tráfico. Se as pessoas se reúnem para a prática de tráfico de drogas, eu tenho como punir o simples ato preparatório de se reunir para a prática de tráfico. Além dessa, eu ainda tenho a possibilidade de organização criminosa. Reunirem-se 4 ou mais pessoas para organizadas de maneira hierárquica para a prática de crimes puníveis com pena superior a 4 anos, pena de reclusão superior a 4 anos. Aí eu já tenho uma condição mais específica ainda. Mas todos são, em tese, atos preparatórios. Aí eu já puno. Mas a regra é atos executórios. Esse aqui é uma exceção, tá? Genocídio cabe isso aqui. Além dessa exceção ocorrendo aqui, eu ainda tenho uma outra circunstância que fala em incitar a prática do genocídio. E esse incitar precisa ser publicamente. Se você pega e manda através da internet, por exemplo, uma mensagem para mim, e diga assim: Macedo, mate todos os negros de Itabuna. Vamos exterminar os negros do Brasil. Você começa em Itabuna. A pessoa está me incitando a praticar o crime. Eu ainda não aderi à conduta. Mas aí, se eu começo a matar, né? Pode ser que eu venha a aderir à conduta. Eu posso até praticar outra conduta. Vamos ver quais. Mas eu posso praticar. Mas o simples fato de incitar, e essa incitação precisa ser pública e direta, não pode ser genérica. Se eu chego aqui e digo assim: vamos matar todos os negros, vamos matar todos os integrantes do candomblé, vamos matar todos os evangélicos. E eu estou generalizando. A conduta de incitação precisa ser específica. Por que você não mata todos os evangélicos? Por que você não mata todos os judeus? Por que você não mata todos os integrantes do candomblé? A incitação é direta e todo mundo aqui está ouvindo isso. Inclusive eu ia estar lascado, porque eu tenho provas testemunhais diretas, tenho provas testemunhais indiretas, a galera de Ubaitaba e de Quaraci. Tenho outras provas também testemunhais das pessoas que viram essa aula através da internet. Tenho também prova documental, que é o CD que a Alisson vai gravar lá embaixo, e aí eu estou fodido também, né? Mas aí eu devo ressaltar que isso é brincadeirinha, tá? Não estou incitando ninguém a fazer nada. Né, pai? Vai que a pessoa escuta. Olha, eu falei para ele, ele apertou o olho ali e falou assim: vou matar mesmo.
Eu fico preocupado, velho, porque eu falo um negócio brincando e a pessoa adere à conduta, né? Interessante é que quando eu falo em associação aqui, e falo em incitar, sabe como é que a gente vai punir isso aqui? A gente pune com metade da pena. Como assim, professor? Que você nem falou em pena ainda, mas vou falar. O que acontece aqui? As pessoas se reuniram para a prática do genocídio, mas o crime ainda não foi praticado. Pronto. Associação. Vai punir como? Com metade da pena. Beleza. E se o crime ocorrer? Aí ela responde com a pena inteira. E na incitação, por isso que eu estou falando, que eu estou incitando ele a praticar o crime, brincando. Porque se ele pratica o crime, eu me lasco, porra. Ao invés de responder pela metade, eu respondo pela pena inteira. Olha aquilo. Né? Brincadeira, viu? Desaperte o olho. Desaperte, você está com o olho apertado. Entenderam isso aqui, né? Alguém que eu ouvi alguém querendo fazer uma pergunta. E você? Vai, diga aí. Rapaz, falaram comigo isso lá embaixo. Uma mulher se manifestou no Facebook dizendo que a bomba que caiu não sei aonde tinha que cair no Nordeste e matar todos os nordestinos. Na Bahia ou no Nordeste? Na Bahia e matar todos os nordestinos. Pronto. O que acontece aí? Se ela pega... Veja que isso é uma incitação genérica. Apesar de ser pública e ela querer a destruição dos nordestinos, grupo étnico, que teoricamente eu poderia ter aqui um crime de incitação ao genocídio, mas isso não é. Eu poderia falar aqui de maneira a aplicar, por exemplo, a incitação ao racismo. Eu poderia trabalhar com isso. Mas não com incitação ao genocídio. Porque eu preciso que essa incitação seja direta. Apesar de ser pública, como ocorreu através da internet, eu preciso que seja direcionada a uma pessoa. Incitar genericamente. É mais ou menos dizer assim, rapaz, a gente tem que matar todo mundo. Sim, quem matar? Quem vai matar? Aí eu digo, você tem que matar todos os nordestinos. Pronto, aí é outra história. Aí ela pega e faz igual ele ali, ó. Aperta o olho. Diz assim, eu vou matar. O professor falou, eu vou matar. Entenderam? É isso aí. Não, não é isso nada. Deixa pra lá. Se por acaso alguém em Ubaitaba, em Quaraci, quiser matar alguém, a culpa não é minha, viu? Inclusive, se for matar, não mate amanhã, porque eu estou de plantão. De genocídio? Oxe, eu nem terminei de falar ainda. Ela quer que eu formule uma pergunta. Eu vou fazer no final da aula. Em homenagem a você. Mas é o nome? Hã? Stephanie. Stephanie com TH e PH e Y? Stephanie. Esther. Diferente. Mas o meu também é Hollenberg, né? Não posso falar muito de nome, não. Deixa quieto, né? Eu vou fazer o quê? É foda. É foda e é um foda diferente, né? Por cima, que ele é assim, ó. Não era só aquilo mesmo. Não vou falar mais, não. É foda. A prática... Sim, eles querem impor a religião, mas eles querem... Qual a finalidade? A gente tem que ver qual a finalidade. A finalidade é matar todos os cristãos? É destruir os cristãos? Qual é a finalidade? É provocar o terror?
Então a gente não tem genocídio. A gente pode ter a morte como um instrumento para provocar terror, mas não como arma, como genocídio. Pronto, aí é outra história. Quero matar todos os índios daquela etnia, quero acabar com ela. Sim. É. Você vai ver que ela é antiga e tem uma parada diferente aqui. Hã? A segunda. Qual? Não. Aquela é só uma brincadeirinha. Oi. Sim. Não por obrigação, mas porque elas estão previstas em tipos diferentes. Oi. Oi? O quê? Não, não é a conduta que é foda, né? Foda é o nome da gente. Com PH de farmácia, 2O de cooperativa e... Ah, faltou um 2D. De Todd. Todd. É assim, ó. Desculpa. Errei. Ó, vamos lá. As condutas. Em primeiro lugar, gente, eu quero perguntar para vocês uma coisa. Genocídio é praticado de maneira... com a conduta ativa ou com a conduta omissiva? Ação ou omissão? Imagine genocídio por omissão. Uma viagem. Mas não se esqueçam, pelo amor de Deus, de um instituto do Código Penal que fala do dever de quem tem, da omissão de quem tem o dever legal de agir para evitar que o resultado ocorra. Ou foi mal? Ou vim pro lado de cá? Melhorou? Vou apagar. Ficou no local inapropriado. Daqui a pouco o Alisson congela a imagem lá, eu tô lascado. Ó, o que é fogo, velho, você ficar dando aula com Big Brother. Ó, o que acontece? A conduta, ela precisa ser uma conduta de ação. Ponto. Entretanto, não se esqueçam, em todas as condutas, aquele que tem o dever legal de agir, deve agir para evitar a ocorrência do crime. Caso não haja, ele pratica o crime na modalidade omissiva. É o que nós chamamos do crime comissivo por omissão. Certo? Oi? É um omissivo impróprio. Exatamente. Oi? Quando você abre o Código Penal, no artigo 13, ele fala da omissão penalmente relevante. Artigo 13, salvo engano, parágrafo 2º. Existem algumas pessoas que têm a obrigação de evitar que o resultado ocorra. Exemplo, policiais militares. Vocês. Se você enxerga a conduta sendo praticada, você deve agir para evitar que ela ocorra, que o resultado ocorra. Mas você opta por não agir. Ah, não, estou com medinho, eu não vou agir, não. Você tem a obrigação de fazer. E se você não faz, você adere à conduta de maneira omissiva. E aí você responde também pelo crime. Certo? É essa modalidade. Bom, beleza. Mas na modalidade normalmente ativa. Vamos lá. A conduta, ela precisa ser dolosa ou culposa? Não pode culpa, não? Ô, foi sem querer, matei. Não? Não? Certeza? Vou dar uma dica para vocês, viu? Vou dar uma dica para vocês relacionadas a crime. Depois perguntem isso para Ilan. O que acontece? O dolo é a regra. Todos os crimes
podem ser praticados por dolo. Alguns crimes, entretanto, podem ser praticados na modalidade culposa. O que é dolo, gente? Querer praticar a conduta e querer obter o resultado. Ou então, querer praticar a conduta e assumir o risco de produzir o resultado. São as duas formas de dolo. Ou ainda, saindo do dolo, eu tenho a culpa. O que é culpa? Eu também quero praticar a conduta, mas eu não quero que o resultado lesivo ocorra. Ou ainda, mas mesmo assim ele acontece, né? Por quê? Por imprudência, negligência ou imperícia. Eu ainda tenho a possibilidade de querer praticar a conduta e acreditar, sinceramente, que eu vou evitar a ocorrência do resultado. Ó, culpa inconsciente e culpa consciente. Né? Dolo, direto e eventual, culpa consciente e culpa inconsciente. Beleza. Só que para eu poder punir alguém na forma culposa, é preciso que isso esteja previsto em lei. Como assim? Vamos lá. Homicídio culposo pode? Pode. Por quê? Porque no Código Penal existe a previsão legal de homicídio culposo. Pronto. É possível furto culposo? Por quê? Porque no Código... Não, me responda, miséria, do jeito que eu estou falando. Porque no Código Penal não tem previsão de furto culposo. Vamos lá. Lesão corporal pode culposamente? Por quê? Pronto, aí agora vocês pegaram o jeito. Vamos lá. Roubo, pode roubo culposo? Por quê? Massa. Vamos lá. Pode aborto culposo? Não. Porque no Código Penal não há previsão de aborto culposo. Pronto. Não. Se acontecer de a pessoa expelir o feto, cair, qualquer tipo de coisa, isso é um fato atípico. Certo? Vamos lá, outro exemplo. Cabe receptação culposa? Cabe, gente? Quem acha que cabe? Levanta a mão. Quem acha que não cabe? Levanta a mão. Quem não acha porra nenhuma? Aí é foda, né? Cabe. Cabe. Se você abrir o artigo 180 do Código Penal, vocês vão ver que cabe a receptação culposa. Vou até falar a conduta para vocês, porque pode cair na prova. Quando existe uma desproporcionalidade entre o valor do bem e aquilo que estão lhe oferecendo, você tem o dever de imaginar que aquilo seja produto de crime. O Código Penal fala isso. Vamos imaginar um exemplo claro, e aí vocês vão lembrar disso na hora da prova. Uma porra de um iPhone 7. Um Samsung S8. Eu fui comprar um telefone esses dias para mim e para minha mulher. Aí os caras estavam loucos por esse Samsung, o S8, né? R$4.000. Aí eu falei, ô peixe, eu dou nada. Não, nem que eu tivesse dinheiro eu tinha coragem. Aí beleza. Aí eu fiquei imaginando, porque professor de Direito Penal pensa logo no ilícito, né? A gente adora o crime, né? Pensa logo nisso. Na conduta de uma pessoa que furta o estabelecimento e tal. E na conduta também de uma pessoa que furtou o aparelho de alguém que estava saindo da loja e foi para um outro lugar vender o produto. Aí o cara pega e furta um negócio que custa 4.000 e vende por 100. Velho, tá aqui na caixa, velho, novinho, ó. Mas, ó, vou dar um exemplo para você. Se a pessoa tiver com a pedra no juízo, ela vende por qualquer valor. Certo? Então não vamos achar que isso é impossível, não. Agora imagine, você está recebendo uma coisa na caixa que nem está sendo utilizada. Isso é receptação culposa. Certo? Receptação culposa. Aí você falou para mim o que aí? Achei, não foi? Quem foi que falou que achou? Ô professor, achei. Se fudeu também. Apropriação de coisa achada. Achem depois, ó, procurem depois. Achado não é roubado, não, é apropriado. Ó, dêem uma olhada aí.
Artigo 169 do Código Penal. Podem olhar aí depois. Se você achar, você tem a obrigação de procurar o dono. E caso isso não seja feito, você tem que levar a autoridade policial em até 15 dias. Pra eles ficarem, né? Eu estou dizendo do tipo penal. Pois é. Sim, vamos voltar aqui. Vamos voltar. Ó, eu tô falando, mas ó, esses exemplos que eu tô dando para vocês servem para matéria de penal, tá? Vamos assimilar isso em penal. Pronto. Me deixe quieto, rapaz. Eu não falei nada. Falei nada. Ó. Vamos lá, ó. As condutas. Condutas ativas e dolosas, certo? Vamos lá. Matar. Se eu coloco matar alguém, é homicídio. Mas eu estou falando em matar membros. De onde, porra? Do grupo. Que grupo? Sim, que grupo específico? Étnico, racial, religioso e de origem nacional. Pronto. Pronto. Aí é genocídio. Beleza? A minha finalidade, além disso, é destruir o grupo. Destruir o grupo. Não é só matar os membros do grupo, porque pode ser uma casualidade. Mas a minha finalidade é destruir o grupo. Beleza? Pronto. Lesionar membros do grupo. Lesionar gravemente membros do grupo. Veja então que a gente sai da conduta meramente de matar e eu posso vir a lesionar. Vamos imaginar que a minha intenção é estigmatizar, destruir os membros do grupo de modo a estigmatizá-los. Né? Eu faço isso através de lesão corporal. Pronto. Eu tenho aqui um crime de genocídio. Agora, vou anotar aqui do lado. Se eu falo em matar, esse matar aqui é um matar grave, né? Isso se assemelharia, por exemplo, a um 121, parágrafo 2º, que é o homicídio qualificado. Pronto. Eu estou falando de lesionar membros do grupo com a finalidade de destruir o grupo. Vou pensar também na lesão mais grave aqui, que seria a lesão gravíssima, né? Vou botar o 129, parágrafo 2º. Só para a gente fazer uma assimilação. Reduzir a condições degradantes. Significa submeter a pessoa a condições tão desumanas que lhes ocasionassem a destruição. Imaginem eu trancar uma pessoa em determinado lugar, uma cela fria com umidade, sem comida, sem água, e aí eu só ia agravando as condições, né? Para fazer como que as pessoas ficassem debilitadas de tal forma que em dado momento elas chegassem a ser destruídas por total. Certo? Então, isso é um exemplo. A punição aqui, ela é equivalente ao envenenamento de água. É artigo 127 do Código Penal. Não cai... 270, é? Vixe, então eu errei. Peraí. Desculpa. Errei o número. 270, né? Isso. Além disso, veja, eu estou falando de condutas mais diretas. Vamos pensar no seguinte: eu quero destruir o grupo. E eu escolho como forma de destruição impedir que o grupo se renove. Vou dar um exemplo. Política de esterilização das pessoas. Vamos supor, ligar as trompas de todas as mulheres ou fazer vasectomia de todos os membros de determinado grupo. Como novas pessoas vão nascer no seio daquele grupo? Eu não tenho condições. Seria um exemplo, tá? Nessas circunstâncias, se eu impeço nascimentos, seria a mesma forma que a prática de um aborto, né? Oi.
Aí é política de controle de natalidade. As crianças podem vir a nascer, elas só não podem ser descobertas pelo Estado. Senão eles matam. Se quiser. Isso. Isso. Mas eles não estão provocando um aborto, eles não querem que ocorra. Não, entenda. Eles estão impedindo nascimentos através de uma política de Estado. Imagine, se isso fosse aqui no Brasil, seria de certa forma. Mas o que é que a gente tem que pensar? Ó? Qual a finalidade? Eu estou falando, é política de Estado, certo? Pronto. Ela levantou a circunstância do controle de natalidade feito na China, certo? Vamos imaginar a conduta? Controlar a natalidade seria impedir nascimentos, correto? Pronto. Qual a finalidade? Impedir o inchaço populacional. É compatível com o genocídio? Porque a finalidade aqui é destruir, no todo ou em parte, um grupo específico. A intenção aqui não é essa. É impedir o inchaço populacional e tudo mais. Pode ser que a política se altere. Né? Além dessa questão do impedir nascimentos, nós também temos a política de transferência de crianças. O que se assemelharia aqui a sequestro. O que acontece aqui, gente? Todas essas condutas aqui são feitas com a finalidade de destruir, no todo ou em parte, o grupo específico. Pronto. A lei de genocídio, ela trabalha com uma forma diferente de realizar os crimes. Nos demais, a redação é direta. Como assim? Se você for ler o artigo 121, ele vai dizer: matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 12 anos. Pronto. O artigo diz isso. O 121. Agora, o que acontece aqui na lei de genocídio? Ele fala as condutas todas, depois ele vem logo em seguida e diz: se praticada a conduta de matar membros, a pena é a prevista no artigo 121, parágrafo 2º. Se praticar a conduta de lesionar membros do grupo, a pena é a do 129, parágrafo 2º. Isso aqui, gente, é uma espécie de norma penal em branco, onde um complemento é uma outra lei penal, certo? Pronto, a gente tem aqui agora as condutas e as penas. Aí eu quero perguntar uma coisa para vocês. Nesse crime, há a possibilidade de tentativa? Há a possibilidade de tentativa, gente? Por favor, me digam o que é tentativa. Por favor, o que é tentativa, gente? O que é tentativa, gente? Pronto. Porque não concluir o crime não é a única circunstância que determina a tentativa. Eu posso não concluir o crime por 2 motivos. Ou por tentativa, em razão de circunstâncias alheias à minha vontade, ou então posso deixar de concluir o crime porque eu desisti de praticá-lo. Então percebam que aqui há a possibilidade, e eles são diferentes, há a possibilidade de desistência voluntária. Gente, Ailan já falou isso para vocês? Isso é questão certa na prova de vocês. Eu deixo de dar aula se não tiver uma questão sobre isso. Eu deixo de dar aula. É sério. Eu desisto de dar aula se não tiver uma questão sobre isso. Em todas as provas de soldado aplicadas pela IBFC, isso aqui foi conteúdo de avaliação. Eu posso ter uma questão teórica ou eu posso ter uma questão de crime praticamente.
eu posso lhe perguntar assim, quando é que ocorre desistência voluntária e quando é que ocorre tentativa e como é que é a punição? Seria uma questão mais teórica. Ou então eu posso lhe dar um caso concreto e dizer o seguinte, nesse caso ocorreu tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz ou arrependimento posterior? As questões só vão vir desse jeito. Aí vamos lá. Se houver tentativa, não é desistência voluntária. Se houver desistência voluntária, não é tentativa. Um exclui o outro. Por que isso, gente? Vamos lá? Porque tentativa é sem vontade do agente. Aqui o agente é junto, viu? Para quem está acostumado a escrever essa porra junto, quando está falando de outra forma, aqui o agente é junto. Mas no geral, quando você fala, a gente vai para tal lugar, é separado, viu? Só vai a dica, tá? Sem vontade do agente significa dizer que o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Na desistência voluntária, o que acontece? Eu tenho a vontade do agente. Posso, mas não quero, exatamente. Beleza? Facinho aí, né? Ok. Vontade do agente significa voluntariedade. Voluntariedade não quer dizer espontaneidade. Então, se a vítima chega, pelo amor de Deus, não me mate, e você desiste. Isso não é tentativa, isso é desistência voluntária. Porque a vítima, ela não foi de encontro a você para impedir que você consumasse o crime. Ela lhe pediu e você decidiu parar. Então, essa porra é desistência voluntária. Então, eu peguei uma questão esses dias, salvo engano, da prova da Paraíba, que falava assim, desistiu de continuar por súplicas da vítima. Aí o leitor desatento vai pensar que não foi desistência voluntária não, porque a vítima botou ele para parar. Gente, suplicar é fazer alguma coisa, gente, pelo amor de Deus. Então, por favor, ou vai vir dessa forma, ou vai vir teorizando, ou vai vir dentro de um caso concreto. Então, em genocídio, há a possibilidade de que, por exemplo, eu inicie os atos executórios. Vamos imaginar aqui, decidi matar o grupo. Vamos imaginar que isso aqui seja um grupo religioso. Vamos imaginar que a galera da religião, como era? Bola de neve, pronto. Aqui é a galera da bola de neve. O trono tá aqui, o altar está aqui, que é uma prancha, né? Aí está aqui a prancha de surf. E tal, e vocês estão reunidos para ocorrer não sei como é que chama, se é culto, sessão, que zorra é. E aí eu planejo matar vocês com veneno. Eu coloco o veneno no ar-condicionado e assim que a sessão iniciar, a Alisson vem aqui em cima para ajeitar a câmera e para ligar o ar-condicionado. Na hora que ele ligar o ar-condicionado, todo mundo vai morrer. Beleza, já coloquei, eu iniciei os atos executórios. Se eu já coloquei o veneno ali, eu já iniciei. Pronto. Desci. Tô lá embaixo conversando. Aí chega minha amiga aqui com um pacote de biscoito passatempo. Fica a dica, viu? Com um pacote de biscoito passatempo. Diz, professor, me lembrei que o senhor gosta desse biscoito. Ó, tome aqui para alegrar seu dia hoje. Eu falo, puta que pariu, como é que eu vou matar uma pessoa dessa, velho? Não pode não. Aí subo correndo. A Alisson tá ali na porta com o controle já para ligar o ar-condicionado. Não! Não, e eu, porra, aí não. Aí eu derrubo o controle, o controle não cai com o botão virado para baixo, não liga. Eu digo, pego o controle, vou ali, tiro o... Pronto. Isso é desistência voluntária. Entenderam? Aí se ocorre diferente. Tem umas pessoas me espionando, né? Na verdade, verificando meus passos, né? E aí, de repente, eu caio na besteira de fazer aqui, colocar o veneno no ar, e a câmera tá virada para lá. A Alisson tá lá na sala, vê
e liga para a polícia, ó, vem aqui que ele quer matar todo mundo, já botou o veneno aqui e tal. Aí a polícia vem e impede que o resultado aconteça. Ó, tentativa, né? Então, prestem atenção nessas coisas, é extremamente importante para vocês. A partir da aula que vem, eu vou adotar uma metodologia diferente. Todas as aulas, a partir da próxima, serão de resolução de questões, certo? Então, eu vou trazer as questões, nós vamos passar essas questões nos slides. Quero responder uma média de 20 questões por dia com vocês, até o final do curso, beleza? Um grande abraço para todo mundo, até a próxima. Galera de Ubaitaba, Quaraci, um abraço.